Até o final do vídeo, você verá 12 jogadores de futebol famosos que são assumidamente gays e lésbicas e você nem imaginava. Uma das grandes responsáveis pela popularização do futebol feminino no Brasil, Marta, saiu do país muito cedo e fez carreira internacional, passando pelo futebol da Suécia e Estados Unidos. Ela chegou a jogar no Santos, mas defende o Orlando Pride desde 2017. Marta foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Porém, longe das 4 linhas, mantém uma vida pessoal discreta. Muita gente não sabe, mas a craque é assumidamente lésbica. Na Copa do Mundo Feminina de 2019, quando namorava a jogadora Toni Pressley, Marta passou a ficar mais à vontade a respeito da sua orientação. Atualmente, ela namora a também atleta Carrie Lawrence e em agosto, as duas, que estão juntas desde 2022, anunciaram o noivado. Ao longo dos anos, Marta já sofreu ataques preconceituosos. Inclusive, em 2023, após a eliminação no Mundial, um jogador do Rio Branco Atlético Clube fez um comentário extremamente preconceituoso em uma postagem da atleta, mas ela sempre recebeu muito apoio. Na mesma ocasião, sua namorada postou uma mensagem dizendo que estava orgulhosa e que sempre será inspirada por ela. O ex-meio-campista Richarlison atuou por grandes clubes do futebol brasileiro, conquistando inúmeros títulos. Por anos, defendeu o São Paulo, mas também jogou no Atlético Mineiro, Fortaleza, Vitória, Chapecoense, Guarani, entre outros. Ele também passou pela seleção brasileira. Por isso, é considerado o primeiro jogador de grandes clubes brasileiros e da seleção a não se declarar heterossexual. Nesse sentido, muitas pessoas que acompanhavam a carreira de Richarlison o rotulavam como um jogador homossexual. Porém, em 2022, durante o podcast Nos Armários dos Vestiários, ele revelou ser bi. Na ocasião, o ex-jogador disse que durante a vida toda as pessoas perguntaram se ele era gay, mas ressaltou que já se relacionou com homens e mulheres. Richarlison ainda afirmou que o mais importante não vai mudar ainda, que é o preconceito, dizendo também que acha desnecessária a rotulação. Hoje, ele é comentarista esportivo do Sport TV e não tem medo de assumir sua sexualidade. O ex-goleiro Emerson Ferretti começou a carreira no Grêmio e atuou por clubes como Flamengo, Ituano, Bragantino, Juventude, Bahia e Vitória. No Sul, defendendo o Grêmio e o Juventude, conquistou 2 Copas do Brasil. Depois de se aposentar, seguiu no futebol, mas atuando como dirigente. Emerson também é assumidamente gay, mas por anos escondeu sua orientação. Ele somente assumiu publicamente sua homossexualidade em 2022 para um podcast. Em agosto de 2024, para uma entrevista no canal TVE Bahia, revelou que, para esconder a orientação na época de jogador, chegou a inventar um noivado para fugir das cobranças a respeito dos seus relacionamentos. Emerson disse que, desde a adolescência, o processo foi solitário e que não podia falar com ninguém sobre o assunto. No futebol, que é um meio muito machista, homofóbico, e eu cresci desses meios ouvindo tudo isso e ao mesmo tempo me percebendo e sem poder conversar a respeito com ninguém. Foi a solidão do processo. Ele também ressaltou a grande pressão que sempre existiu no mundo do futebol em relação a esse tópico. Atualmente, o ex-goleiro namora o bailarino Jordan Defner e assim é o primeiro presidente de clubes abertamente gay do Brasil. Inclusive, ele postou recentemente uma foto onde aparece com o namorado nas arquibancadas da Arena Fonte Nova, em uma partida entre Bahia e Vitória pelo Brasileirão. Hoje, ele é presidente do Bahia. O meia norte-americano David Cheston, hoje aposentado, jogou em clubes médios dos Estados Unidos e do Canadá. Em 2011, quando ainda jogava, decidiu tornar pública sua homossexualidade. Na época, ele fez a revelação para uma rádio no Canadá. David atuava pelo Montreal Impact na MLS e, por isso, a notícia repercutiu bastante. Segundo o ex-jogador,
Seus companheiros de time e família já sabiam de sua orientação, e ele afirmou ainda que passou a se sentir mais confiante e seguro após a revelação. O presidente do Montreal Impact, Joe Sepuro, também se pronunciou e apoiou a decisão de David. Ele afirmou que todos do clube sabiam que ele era gay muito antes de ele ser contratado. Hoje, David é ativista da causa, mas mantém discrição em sua vida pessoal. Jake Daniels é um jovem atacante inglês que atualmente defende o Warrington Rhinelands FC, que disputa divisões mais inferiores do futebol da Inglaterra. Em 2022, antes mesmo de completar 18 anos, o jogador, que na época defendia o Blackpool, revelou ser gay em uma carta aberta no site do seu clube e também postou uma mensagem direcionada aos torcedores e colegas de time. Em entrevista à rádio Sky Sports, ele disse que, antes de assumir publicamente sua sexualidade, conversou com a mãe e a irmã e afirmou que tirou um peso dos ombros, ficando muito aliviado. Jake destacou que o ambiente no clube era maravilhoso, que se sentia seguro e que os colegas o apoiaram. Com isso, ele foi o primeiro atleta, desde a década de 90, a se assumir gay no Reino Unido. Em 2023, Jake afirmou estar namorando um homem mais velho, que conheceu logo após revelar sua orientação sexual. Porém, ele é discreto sobre sua vida pessoal nas redes sociais. A atacante Cristiane já fez quase 150 jogos pela seleção brasileira e jogou em grandes clubes como Juventus, Corinthians, Santos, além de ter feito carreira no futebol internacional. Hoje, ainda em atividade, defende o Flamengo. Cristiane é homossexual e em 2020 se casou com a advogada Ana Paula Garcia. O casal tem um filho, nascido em 2021 por meio de uma gestação compartilhada. Bento foi gerado a partir do óvulo de Cristiane, mas Ana foi quem gestou a criança. Em algumas entrevistas, ela disse que aproveitou o período de maior isolamento, devido à pandemia, para realizar o sonho de ser mãe. Cristiane também já falou sobre o preconceito, destacando que nunca sofreu com isso fora do Brasil, mas que aqui ainda precisa lidar com algumas ofensas. Ela disse que ser lésbica no esporte nunca foi empecilho para o trabalho, que sempre foi muito respeitada e que hoje as pessoas têm mais cuidado para não ofender e gerar problemas maiores. Joshua Cavallo, conhecido apenas como Josh Cavallo, é um lateral esquerdo australiano de 24 anos que atua pelo Adelaide United, time local da primeira divisão. Em 2021, ele revelou ser gay por meio de uma postagem nas redes sociais. Na época, Josh escreveu que não poderia estar mais feliz com a decisão de se assumir, destacando que passou anos lutando com sua sexualidade e que não quer mais fazer isso. Nesse sentido, ele afirmou que ao longo dos anos teve que mascarar seus sentimentos para se encaixar no padrão convencional de um jogador de futebol. Disse ainda que ser gay e jogador de futebol eram dois mundos que não se cruzavam, mas complementou que existem outros jogadores que vivem em silêncio. Para ele, o objetivo de tornar sua sexualidade pública é mostrar que todos são bem-vindos e que merecem respeito. Em março de 2024, Josh pediu o namorado Leighton Morrow em casamento durante um momento especial no gramado do estádio do seu clube. Já o meia tcheco, Jakub Jankto, jogou durante a maior parte da carreira na Itália, defendendo clubes como Udinese, Ascoli, Sampdoria e Cagliari, seu clube atual. Em 2023, quando atuava pelo Sparta Praga, clube do seu país natal, Jakub revelou ser gay em suas redes sociais. Porém, depois disso, perdeu espaço no time. Foi para o banco de reservas e não foi convocado pela seleção da República Tcheca para jogar 2 partidas das eliminatórias da Eurocopa 2024. O mais estranho é que, antes de revelar sua orientação sexual, ele era titular absoluto e cotado para a seleção. Segundo um comunicado do clube, os companheiros de time, comissão técnica e dirigentes já sabiam sobre sua orientação sexual antes da postagem nas redes sociais. Na época, para o jornal Marca, o atleta disse que esperava que sua homossexualidade não interferisse na carreira profissional. Discreto em sua vida pessoal, Jakub expressou o desejo de viver sem medos.
O mineiro Douglas Braga fez carreira sobretudo no Rio, onde atuou por Botafogo, Madureira e Bangu. Agora aposentado, ele nunca assumiu sua sexualidade enquanto jogava e em entrevistas mais recentes disse que, como vivia longe da família e tinha poucas informações, sentia que sua sexualidade era condenada por todos. Por isso, procurou seguir a cartilha do jogador de futebol convencional. Douglas largou o futebol profissional aos 21 anos e hoje é psicólogo, mas nunca deixou o esporte de lado. Ele já participou de alguns times compostos apenas por pessoas LGBTQIA+, inclusive da Ligue, uma liga amadora de futebol que visa promover a inclusão e combate ao preconceito. Colin Martin, meia norte-americano, atua na MLS e seu atual é o clube North Carolina Football Club. Ele também afirmou que sua orientação não era segredo para a família, amigos e colegas e que todos lhe deram suporte. Em 2018, quando defendia o Minnesota United, ele tornou sua homossexualidade pública ao postar uma foto com uma bandeira LGBTQIA+. Assim, ele se tornou o único jogador assumidamente gay na época, levando em conta as 5 ligas profissionais dos Estados Unidos. Na postagem, Colin agradeceu os companheiros pelo apoio. Ele também afirmou que sua orientação não era segredo para a família, amigos e colegas, e que todos lhe deram suporte. Em 2022, ele concedeu uma entrevista e falou sobre representatividade. Colin mostrou preocupação com a retórica homofóbica dentro do esporte e que esse é um dos fatores que mais pesam sobre os jogadores que querem se assumir. Atualmente, ele namora um homem que conheceu por meio das redes. Lateral esquerda da seleção brasileira e do Corinthians, Tamires, com 37 anos atualmente, é homossexual, mas pouca gente sabe que ela já foi casada e teve um filho. Tamires teve um relacionamento de muitos anos com o também jogador César de Brito. Com isso, em 2009, nasceu Bernardo, seu único filho. Na época, ela tinha 21 anos e se afastou do futebol por alguns anos para se dedicar à família. Depois, voltou aos gramados e continuou trilhando uma carreira de sucesso. Tamires não anunciou de forma oficial a separação de César, mas os dois apareceram juntos pela última vez durante uma live de 2020. Na época, ela já conhecia a cantora Gabi Fernandes e em 2022 as duas assumiram o namoro. Mais recentemente, nas Olimpíadas de Paris, ela pediu a mão de Gabi em casamento em frente à Torre Eiffel e, claro, a resposta foi um sim. Robbie Rogers é um californiano que jogou principalmente nos Estados Unidos e seu último clube foi o LA Galaxy, do qual saiu em 2017 porque resolveu se aposentar dos gramados. Mas ele foi importante para dar visibilidade a atletas LGBTQIA+, porque em 2013, quando tinha 25 anos, Robbie se assumiu gay e chegou a anunciar a aposentadoria, só que mais tarde voltou a jogar. Na época, ele ressaltou que sempre teve medo dos julgamentos e da rejeição, mas que após assumir publicamente sua orientação, se sentiu um homem livre. Naquele ano, Robbie chegou a ser o único jogador de futebol assumido gay no mundo e logo depois engatou um namoro com o produtor e escritor Greg Berlanti. Em 2016, eles anunciaram a chegada do primeiro filho, um menino, por meio de barriga de aluguel. Já em 2017, se casaram e em 2019 tiveram mais um filho, desta vez uma menina. Já sabia que esses jogadores são gays e lésbicas? Me conte nos comentários. Já se inscreva e não esqueça de deixar o seu like. Vou colocar um vídeo aí na tela para você. Te vejo lá.